Cidade em Pauta, o programa feito para discutir Juiz de Fora aqui na JF-TV. Hoje vamos conversar sobre políticas públicas para cães e gatos. São nossos convidados a vereadora Kátia Franco, o deputado estadual Coronel Henrique e a veterinária Karine Barbosa. Para a gente começar o nosso bate-papo, gostaria que os nossos convidados se apresentassem para quem está assistindo a gente. Quem quer começar? Vereadora, deputado? Vou passar para o nosso convidado. Boa noite. É muito bom participar desse programa aqui em Juiz de Fora. Eu sou o deputado estadual Coronel Henrique, sou médico veterinário, sou de Barbacena, tenho um vínculo muito grande aqui na cidade. Meu irmão reside aqui na cidade, é engenheiro da Mercedes. E, mais uma vez, dizendo que a pauta dos animais será sempre uma pauta da minha vida como médico veterinário e agora exercendo o meu segundo mandato na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado pelo convite. Vereadora. Eu sou a Kátia Franco, vereadora de Juiz de Fora, lutando pela causa animal. Já tem mais de 12 anos que a gente está nessa luta aí, né, da proteção animal, trazendo melhorias e trazendo várias novidades aí para essa causa. Ainda vem muita coisa bacana aí para a gente. Então, quero agradecer que já de antemão os convidados terem aceitado esse convite para estar aqui, para a gente trazer para a nossa cidade cada dia mais coisas novas. Veterinária. Meu nome é Karine, sou médica veterinária formada em 2017 na Unipac. Já conheci a Kátia, né, lá na faculdade, fazendo as castrações em alguns animais na época. E quando formei, comecei a trabalhar em ONGs e depois eu comecei a fazer essas castrações, né, alguns projetos. E é isso aí. Trabalhando pela causa animal. Trabalho pela causa animal, né, e tenho uma clínica veterinária onde eu atendo os animaizinhos, né, com indicação da Kátia, fora os meus pacientes. Eu queria fazer que a gente fizesse um panorama, primeiro, para a gente começar a nossa conversa. Quais equipamentos a gente tem aqui em Juiz de Fora? A pergunta já começa difícil, né? Quais equipamentos a gente tem e quais são os desafios que a gente enfrenta? Então, aqui da forma para castração ou para... A política da proteção em geral, como é que está funcionando aqui em Juiz de Fora hoje? Então, para castração, a prefeitura ela tem o carro que é contratado pela Ampar, né? O castramóvel que tem o convênio com a Ampar, onde que faz as castrações aqui no município. Então, por exemplo, hoje ele estava em Igrejinha, vai ficar lá essa semana. Então, eles procuram pelo Prefeitura Ágil, aonde que tem mais cadastro de pessoas que estão ali na fila para poder fazer essas castrações. Ah, entendi. Então, uma pessoa que quiser levar o animalzinho para castrar, procura no site do Prefeitura Ágil. Isso, ela vai no Prefeitura Ágil, faz o cadastro, porque é dali que eles tiram aonde que está com mais necessidade de ser levado o castramóvel. Então, é muito importante ter esse cadastro para que possa o animalzinho ser atendido. Então, se vai para uma região, eles vão pegar todos aqueles animais que estão ali, já cadastrados naquela região, e vão entrar em contato com o tutor para que ele possa levar. Tem castração do Estado, e essa eu não sei como que funciona. E tem as castrações que são pelos protetores independentes também, que são feitos rifas, vaquinhas, onde que as pessoas ajudam os animais carentes, né? Na minha emenda, eu também destinei a minha emenda para que se faça castração de pessoas carentes, de animais de rua. Então, assim, a gente tem esses veículos aí para a gente poder fazer as castrações. Então, mas a gente precisa aumentar muito, porque são muitos animais ainda necessitando de castração. O castramóvel fica uma semana em cada lugar? Depende. No retiro, quando ele ficou quase 2 semanas. Depende da demanda. Por isso que é muito importante que todas as pessoas que têm animalzinho, que elas façam cadastro no Prefeitura Ágil, vá lá e procure a parte de castração para que eles possam ter uma noção de quantos animais que precisam ser castrados para eles poderem aumentar essa demanda, né? Eu queria perguntar para o deputado, para a gente trazer
alguns números, né, como médico veterinário também, ilustrar para quem está assistindo a gente o que pode representar um animal castrado em toda uma população de animais. Eu já li algumas coisas sobre uma PG, né, que é um gato que depois, se não tiver castrado, nascem 6 gatos, como é que é? Cris, eu falo que como médico veterinário nós temos no objetivo da causa animal, a sua pergunta é muito pertinente, porque a gente tenta fazer o controle populacional para evitar e diminuir o abandono, né? Então, assim, quando a gente fala de castração, fica parecendo que é a única solução para que exista o controle populacional. Não, mas isso é uma das estratégias do controle populacional. Quando uma pessoa tem uma fêmea ou um macho em casa em condições de reprodução, essa fêmea e esse macho, eles vão criar uma prole com números aí quase que incontroláveis, que a gente sabe que uma cadela pare 5 filhotes ou 10 filhotes, depende muito da raça, depende muito do tamanho, mas nós sempre saberemos que se aquele animal não for esterilizado, ele vai reproduzir sem controle. E o grande objetivo nosso é manter esse animal com um tutor, com alguém tomando conta. É muito importante, às vezes a gente foca muito nas castrações, mas é muito importante que a gente combata o abandono. A pessoa que tiver um cachorro, um gato, um animal doméstico, ela tem que saber que aquilo é para a vida toda. Aquilo não é um brinquedo ou algo que você vai ter um cuidado só transitório. Então, as políticas públicas que envolvem a castração de cães e gatos fazem parte de todo um complexo que envolve educação da população, envolvem outras políticas públicas, por exemplo, de atendimento clínico a esses cães e gatos doentes. Porque um dos maiores motivos de abandono é a pessoa não ter acesso a uma assistência veterinária e aquele cão tem uma patologia, a pessoa acaba abandonando esse cachorro. Então, olha que paradoxo. Nós oferecemos uma cirurgia de castração, que é uma situação secundária, por exemplo, no SUS, mas nós não temos, por exemplo, disponibilidade de uma consulta gratuita. Então, nós estamos aqui para discutir essas novas perspectivas do desafio de entender que a política pública é muito mais do que só a castração. Envolve um complexo. E eu, como médico veterinário, fico muito feliz aqui de ter uma colega médica veterinária também participando desse debate, e a Kátia, que respeita tanto a ciência e os animais, para que a gente chegue a um bom termo e evolua, que a gente possa fazer diferente. Completando o que você está falando, às vezes tem, assim, a Kátia até consegue, né, algumas consultas, só que às vezes os proprietários não têm dinheiro para comprar as medicações. Tem isso também. Às vezes consegue a consulta e não tem como tratar. Aí isso também pode levar ao abandono. E o que mais, assim, a gente pega às vezes o abandono é cães com câncer, que a pessoa não tem condições de tratar, fazer uma quimioterapia, fazer uma cirurgia. Isso também leva muito ao abandono. A gente pega muito caso assim. E quais equipamentos a gente tem aqui em Juiz de Fora hoje, nesse sentido, assim? Na consulta tem a Unipac, que é a universidade que até a Karine formou lá, que eles têm um projeto que eles atendem em forma de consulta não imediata. Você tem que agendar, ter o CAD único. E tem a Federal, que a Federal todo o primeiro dia útil do mês, ela abre a agenda para poder fazer os atendimentos. Só que lá falta muito equipamento, muita mão de obra, então eles não conseguem abranger a quantidade de demanda que chega para eles lá, mas eles fazem também. E a gente também vai conversando com veterinários, por exemplo, a Karine ajuda muito nessa parte, né, quando são pessoas que são carentes, que não conseguem mesmo, muitos não conseguem nem levar um animalzinho. Então a gente tem que, sabe, conseguir uma forma de ajudar que esse animal que está lá necessitado de uma consulta, que ele consiga chegar até uma clínica, até na Federal ou na Unipac, para que ele possa ter o atendimento. E isso de medicação eu recebo muito, porque aí o que as pessoas falam? Eu consegui a consulta, mas o medicamento eu não consigo. Então a gente tenta, quando vai, assim, eu converso com alguns veterinários e peço que indique mais assim, remédio até que humano, que pode ser usado para animal, porque fica mais barato. Amostras grátis também, né, que a gente ganha, a gente consegue doar.
Isso Bastante. também, a gente tem muito isso também. Por exemplo, eu falo assim com a pessoa, olha, uma caixa tem 30 remédios, 30 comprimidos. Você não vai usar tudo, depois dá pra gente que a gente repassa, né, para as outras pessoas que estão ali precisando da medicação. São muitas ações, né? Muitas. Um movimento complexo. É. E com relação, por exemplo, a equipamentos públicos mesmo que a gente tenha aqui em Juiz de Fora. O Canil Municipal, ele atende só os animais que são resgatados das ruas, né? São quantos animais lá? Lá agora deve estar com mais de 800, em torno de 800 animais. Eu creio que esteja nesse número. Mas o Canil, ele teve uma melhora assim, muito grande, né? Que se acompanhou todo o processo do Canil, né? Então, agora, assim, a cidade, acho que a cidade inteira acompanhou o processo que teve quando teve a denúncia do Canil, né, de estar lá passando alguns problemas, mas de agora para frente, o Canil teve uma melhora muito grande. Hoje lá eles fazem castração de pessoa carente, eles fazem atendimentos assim, de pessoas que não têm condição de pagar. Hoje lá tem veterinários que ficam lá todos os dias, então... mas só que não atende a demanda que tem aqui na cidade. Foi feita uma ampliação também lá, né? Foi, graças a Deus. Eu mandei emenda para lá, fez as baias. E eu consegui com do Ministério Público, o Dr. Jorge Tobias. Ele destinou um TAC para ampliar o ambulatório lá do Canil. Então, já está até fazendo as obras e parece que a prefeitura também esteve lá e também fez um acordo com eles para que fosse aumentar as baias para os pitbulls e esses cães de raça especial. Mas a demanda aqui é muito grande, Coronel. Cris, eu penso uma coisa, né? Quando a gente fala, nós falamos agora, e nós não usamos ainda a expressão que tem que ser usada. Nós estamos falando de saúde. Nós estamos falando de saúde animal. E a saúde, todos sabem que a saúde é muito cara. A saúde pública, a saúde humana, nós vemos a crise que nós temos nos serviços de saúde pública por falta de leitos, por falta de medicamentos, por falta de profissionais. Então, os animais, eles acabam participando ou tendo que participar de um planejamento paralelo que ainda não existe estruturado. Quando nós falamos de saúde animal, nós estamos falando de saúde única, nós estamos falando de saúde humana, nós estamos falando de meio ambiente. Hoje um conceito já muito utilizado nos Estados Unidos e que o Brasil ainda não domina é o conceito de saúde única. É que a saúde humana, a saúde animal e a saúde do meio ambiente, ela é indissociável. Nós, quando cuidamos da saúde dos animais, nós estamos cuidando da saúde das pessoas. Nós estamos cuidando da saúde mental das pessoas. Nós estamos cuidando da prevenção de doenças que esses animais possam transmitir. E quando a gente não permite que esses animais estejam nos ambientes públicos abandonados, nós estamos cuidando da saúde do meio ambiente. Então isso tem que ser encarado como uma política de saúde única e não ficar achando que serão pessoas voluntárias que gostam dos animais, que irão cuidar. Não, isso faz parte da saúde do planeta. Esse é o maior desafio, nós transformarmos esse conceito de que nós não estamos cuidando dos animais porque as pessoas são apaixonadas e adoram os animais. Não, porque esses seres têm que ser cuidados por uma responsabilidade de todo o planeta. E a questão orçamentária, muito importante também, né, deputado? Como é que funciona isso no estado de Minas Gerais? Justamente isso é uma grande discussão que nós temos dentro da Assembleia Legislativa, porque desde que o problema começou a ser muito debatido, ficou essa responsabilidade orçamentária de quem? A saúde, ela já carece de recursos para a saúde humana. Quando a gente discute essa pauta dentro da Assembleia, é muito complicado de dizer que vai tirar do orçamento da saúde humana, porque lá já existe deficiência orçamentária. Existe uma legislação nacional que coloca as porcentagens que devem ser aplicadas na saúde. Então hoje, Minas Gerais se estruturou que passou a ser uma responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Então, a fauna doméstica, assim como a fauna silvestre,
hoje é uma responsabilidade, inclusive orçamentária, da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Então isso dentro do Estado de Minas está bem pacificado. Por exemplo, quando eu faço a indicação de uma emenda parlamentar, ela tem que vir de um portfólio de recursos oriundos da Secretaria de Meio Ambiente. Mas isso é uma pauta ainda que pode evoluir e deve ser discutida. Por exemplo, nós temos situações, vou dar um exemplo, quando você tem um agravo com agressões de cães de rua que estão atacando pessoas e pode, por exemplo, haver a transmissão da raiva humana, que nós tivemos casos recentes em Minas Gerais de pessoas que vieram a óbito por raiva humana. E isso é uma pauta de saúde. Não há como prescindir de um investimento orçamentário de verbas da saúde para combater, por exemplo, um controle populacional que esteja descontrolado. Então eu falo que são discussões, eu falo que o tema ele é sempre moderno e eu vejo que quanto mais, Cris, as pessoas tiverem a percepção de que nós estamos falando de saúde, nós teremos uma visão assim mais global de todos os profissionais, inclusive todos os profissionais da saúde. Não só o médico veterinário, às vezes colocam o médico veterinário como grande responsável, não. Todos os colegas médicos humanos, enfermeiros, farmacêuticos, todos têm que participar da construção dessa política pública. Vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Olá, eu sou Renata Miranda e é uma alegria estar com você sempre. A gente prepara o JF Agora com muito amor, muito carinho e dedicação, sempre com muita responsabilidade na apuração das notícias. Vamos trazer fatos que mexem com a sua vida. Notícias sobre saúde, segurança, transporte, emprego e renda. É a gente trabalhando por você e para você. Acompanhe o JF Agora de segunda a sexta, sempre a partir de 11h30 da manhã, ao vivo aqui na JF TV. É o 35.1. Você consegue nos assistir também pelo aplicativo de TV digital no seu smartphone e no YouTube, o Câmara Municipal JF. Estamos de volta com o Cidade em Pauta. Hoje conversando sobre políticas públicas para cães e gatos em Juiz de Fora. Vamos continuar falando então sobre essa questão da saúde animal, da causa da proteção animal ser considerada uma questão de saúde pública. Como é que a senhora enxerga isso, veterinária? Então, hoje em dia tem muitos proprietários que ainda não sabem, né, das doenças, das zoonoses, como a esporotricose, é o caso que pegamos muito aqui em Juiz de Fora, das dermatofitoses. E assim, eles chegam pra gente só falando assim, é uma ferida, já usei isso, uma queimadura, alguém que jogou, né, uma água, um leite quente, ainda falam assim, passou num arame, não tem a noção de que aquilo é uma zoonose, que aquilo vai passar para eles. E que é difícil o tratamento, é demorado, às vezes alguns gatos não aguentam o tratamento, e os humanos também. Às vezes, né, porque pode pegar parte do fígado. Então, assim, eles ficam muito sem saber o que fazer. Às vezes não conseguem fazer os tratamentos, assim, é muito longo, eles não conseguem fazer todo dia, demoram muito, é muito caro. Então, assim, eles não têm nem consciência do que é aqueles tipos de doenças, né, que podem passar para os humanos. E as vacinas, elas cobrem boa parte dessas zoonoses? Não, como que é? Não cobre. Essa zoonose é um fungo, né, que está no ambiente. O esporotrix está na terra, numa árvore, em algum lugar. E acaba assim, os gatos que pegam mais. Por quê? Quando eles fazem o xixi, ou quando eles querem enterrar, ou até mesmo afiar as suas unhas. Acabam pegando e passa de um para o outro nas brigas, né, nas ranhaduras. Nossa, gente. É complicado mesmo, hein, deputado, o negócio? Esporotricose hoje é um problema de saúde pública nacional grave. Né? Nós temos hoje uma especialidade, Cris, que é a medicina veterinária do coletivo. Hoje nós temos uma rede de profissionais médicos veterinários no país que estuda esses agravos que impactam diretamente a saúde das pessoas. Então, quando nós falamos de causa animal, principalmente eu gosto muito de conversar com os colegas médicos
porque às vezes eles se sentem um pouco distantes do problema, até, por exemplo, enfrentarem um tratamento de uma leishmaniose, que é uma zoonose transmitida pelo mosquito a partir de um hospedeiro, que o cão pode ser um hospedeiro, pode ser um reservatório. Então nós temos que tratar isso com muita responsabilidade, e isso deve ser levado para as nossas escolas, né? Isso faz parte. Quando nós falamos do abandono aqui, as nossas crianças são as maiores ferramentas de transformação que nós temos na nossa sociedade. Eu vejo que levar essa pauta dos maus tratos, né, o bem-estar dos animais, isso tem que ser uma pauta do currículo escolar. Porque hoje, Cris, a legislação ela define muito bem a responsabilidade do Poder Executivo Municipal sobre essa questão do controle populacional de cães e gatos nas cidades. Isso está muito bem definido na nossa legislação. E a Prefeitura, nós temos em Minas Gerais hoje 853 cidades. Nós estamos falando de Juiz de Fora, uma grande cidade, com grandes problemas, mas esses problemas se repetem em cada cidadezinha do estado de Minas Gerais. Eu, como médico veterinário e deputado, quando eu chego para conversar com alguém da causa animal, a gente às vezes conversa com uma cidade pequena e a gente acha que esse problema não existe porque a cidade é pequena. Não. O problema está nos distritos, está na zona rural, a reprodução descontrolada dos animais, a falta da assistência à saúde animal. Nós precisamos levar para dentro dos nossos serviços de saúde, os nossos serviços têm que ter a percepção disso. A doutora Karine citou que hoje a esporotricose é uma realidade nos consultórios de dermatologistas humanos. E isso começou aonde? Isso começou a partir de um descontrole populacional dos nossos gatos, que são abandonados doentes, não são tratados, esse tratamento não está disponível na rede pública. Então, eu falo que é um desafio, mas fico muito feliz quando sei que, por exemplo, em Juiz de Fora nós temos a Kátia, que se dedica uma vida a isso e não dedica de forma empírica. Eu falo que às vezes as pessoas gostam demais, mas desrespeitam os princípios da ciência que têm que ser respeitados. E eu sou um pouco corporativista nessa temática, porque se a gente está tratando de animal, o médico veterinário é o profissional da sociedade que tem que opinar e que tem que ser aquele que vai ser o participante direto da construção da política. Eu já tive uma outra conversa, uma outra entrevista com a vereadora Kátia, e ela chegou a comentar a questão dos protetores e, às vezes, do acúmulo dos animais, não é, vereadora? Conta um pouquinho para quem está assistindo a gente. A pessoa não se dá conta, né, deputado? Deve ter muito isso lá, a pessoa não se dá conta de que ela está se tornando uma acumuladora. Então ela se apega tanto ao animal, e aí o animal precisa de alguma vacina, uma consulta, ela não tem condição, aí ela começa a se desesperar. Porque tem muitos acumuladores que eles não aceitam nem a gente ajudar com a castração. Então, aquilo ali fica uma coisa, isso aí é uma parte também, né, da saúde pública, né, da saúde humana, porque acaba que mexe mesmo com o psicológico, afeta a família, né, porque a família começa a abandonar, quando começa a ter aquele acúmulo de animal dentro de casa, a pessoa chega, e eles também não se dão conta, Cris, da limpeza, sabe? Você chega na casa da pessoa, você está vendo que aquilo ali está tudo, sabe, tudo desconstruído, mas para ela tá tudo normal. Eu fui em uma casa uma vez que eu pedi até ajuda para a prefeitura para a gente ir lá. A pessoa, você lembra, né, da dona Maria lá? O colchão dela saía rato, saía barata, e ela dormia ali. E ela sentia que estava tudo bem. Com quantos animais abrigados na casa? No quarto dela, eu acho que a gente chegou a tirar mais de 20, não foi? Foram mais de 20 gatos que dormiam no quarto com ela, fora os cachorros. Na casa dela você não conseguia entrar. Então, assim, são situações dessa que a família acaba e abandona, deixa ela sozinha. Então, isso é muito triste. E isso está acontecendo muito mais do que a gente consegue imaginar.
as pessoas acumulam tanto animal, quanto acumulam lixo, quanto acumulam várias coisas. Então, assim, é uma questão mesmo de ser uma saúde única. Começa com um e quando vê o negócio está transbordando. Uma das coisas que me vem à cabeça é com relação, por exemplo, a censo dos animais ou outras questões de microchip. Isso é possível? Assim, é algo que a gente pode vislumbrar no horizonte de que vai acontecer, vai se concretizar? Então, aqui em Juiz de Fora, inclusive, tem uma lei minha, acho que, se eu não me engano, foi a primeira lei minha aprovada e sancionada, que é da lei do censo animal. Porque para a gente ter e chegar, né, conversar com o deputado, conversar na prefeitura, a gente precisa de ter uma estimativa, né, para a gente poder saber o que a gente precisa. Então, através do censo. E agora parece que vai ser colocado aí para poder funcionar. O microchip ele é muito importante, principalmente em cavalos, que depois aqui em Juiz de Fora é proibido ter carroça, sabe, deputado? Então, os cavalos começaram a ficarem abandonados ou serem usados de forma que não é correta. Irregular. Né? Irregular. Aí acaba que vai para uma via pública, acaba atropelando. Pode causar acidentes, né? Acidentes, várias coisas que podem acontecer. Então, eu penso que é muito importante chipar cavalo e os animais mesmo, porque se a pessoa abandonou, você passou o chip lá, você sabe. Ah, foi o Zé, foi a Maria, foi o João, foi quem for que fez o abandono, entendeu? O censo, Cris, aproveitando o gancho da sua pergunta, não se tem, a gente não sabe onde a gente vai se a gente não planejar. Né? Então hoje é um grande desafio, até alguns aplicativos, pesquisa com drone para tentar filmar e localizar isso nas ruas a partir de métodos estatísticos, é um grande desafio. Mas toda cidade precisa, antes de implantar uma política pública, a primeira coisa que ela precisa saber é quantos animais existem, quantos animais são domiciliados, quantos animais são de rua, quantos são animais. Hoje já existe um conceito do animal comunitário. Ele vive na rua, mas ele é tratado por uma comunidade. E a microchipagem, ela faz parte de um programa para que nós possamos ter uma situação que eu considero muito importante, a vereadora Kátia citou, é a posse responsável. A partir do momento em que a pessoa se disponibiliza, ninguém é obrigado a ter um animal, mas quando a pessoa adquire, vai ter esse animal em casa, a partir do momento em que esse animal é identificado por um microchip, ele ganha um registro e essa pessoa passa a responder por esse cão se ele tiver, por exemplo, abandonado na rua. E eu digo que, às vezes, é até uma ferramenta para a pessoa que, às vezes, perde seu cachorro. Né? Às vezes, a pessoa não abandonou, esse cachorro fugiu. Então, hoje, o Estado de Minas Gerais, ele busca hoje criar um banco de dados único, um cadastro único dentro da SEMAD para que todos os microchips sejam registrados em uma única plataforma. Porque esse é um grande desafio também, porque existem diferentes chips, então assim, Juiz de Fora vai ter uma plataforma, Barbacena vai ter outra, Juiz de Fora, né, Santos Dumont vai ter outra, ou isso vai ser uma plataforma estadual e depois do Brasil? É muito importante que a política converse entre ela. E nessa questão do microchip também. O cachorro que ele, por exemplo, tiver abandonado em outra cidade, ele pode ser de Juiz de Fora. Ele pode ter sido transportado para uma cidade vizinha. Então, esse banco de dados é muito importante que ele converse, mas é muito importante também, Cris, que nós tenhamos estrutura. Porque muitas vezes a gente fala assim, o que é o microchip? É muito bom esclarecer para o pessoal. O microchip é um chip que vai debaixo da pele desse animal e quando a gente passa um leitor, como se fosse um leitor ali de um caixa de supermercado que vai ler um código de barras. Ele vai ler o número desse microchip e no banco de dados vai saber que cão é esse. Mas não adianta ter microchip se você não tiver um leitor. Então o microchip sozinho ele não funciona para absolutamente nada. Ele tem que estar associado a um leitor para que a pessoa naquele local que o microchip foi implantado saiba que número é aquele cachorro. Então isso é muito importante. E outra coisa, você falou que gosta que a gente conte uns causos, né? Eu falo que às vezes o cachorro está com microchip, Karina, você talvez já tenha ouvido isso.
e a gente, às vezes, a pessoa acha... Já existe tecnologia para isso, mas não é esse o microchip que nós estamos falando. A pessoa, às vezes, fala assim, o meu cachorro sumiu. Olha aí no satélite para ver onde ele está. Acham que ele está ligado no GPS. E não é o caso específico desse caso. O objetivo do microchip, o microchip é uma placa de identificação que o cachorro vai ter ali o seu registro. Ele vai ter um número debaixo da pele dele para, caso ele seja perdido, nós consigamos localizar quem é o dono. Nos anos 90 era uma coleirinha com uma medalhinha. Ainda é importante ter isso. Isso é importante falar, né? É importante ainda ter, porque se você achou um animal, aí você olhou lá, tá com o telefone, principalmente não adianta ter só o nome da pessoa, né? Tem que ter o nome com o telefone, porque aí ela, olha, eu tô com o seu animalzinho aqui. Então você consegue recuperar o animalzinho bem rápido. Só a plaquinha com o nome aí já não adianta muito, né? Fica bonitinho, mas ela não tem muita serventia, né? Semana passada foram 2 gatos, né, serem castrados lá. E tinha a coleirinha e eu perguntei pro proprietário, fugiu? Ele falou assim, fugiu. Ele comprou, tem um GPS, ele consegue localizar, porque perdeu, ficou acho que 5 dias fora. Pela coleira. Pela coleira. Eu já ouvi falar dessa coleira mesmo. Pela coleirinha. Então já tem a tecnologia. Mas não tem no animal, porque as pessoas acham não que... tem no animal, ela fica no pescocinho. Se alguém tirar ou ele perder também, não tem como já localizar. Perde. Mas esse caso aí que você contou, aconteceu com a gente. Não foi semana... Deve ter umas 3 semanas, mais ou menos. A moça falou, pelo amor de Deus, localize o meu animal. Até você explicar para a pessoa que não é desse jeito, a pessoa ainda fica com raiva. Porque o grande problema é a bateria, né? Precisa de ter uma bateria. Precisa, Mas esse só com o número não precisa. Não, esse é fixo. Não, esse não. Para ter o GPS, deveria ter uma bateria que fosse Aí como constante. você vai colocar o animal para carregar? Não tem como. Vamos para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Onde você quer investir o dinheiro do seu imposto? Conta pra gente e ajude a planejar o orçamento de Juiz de Fora. Basta participar de uma consulta pública da Câmara Municipal. Você pode votar pelo QR Code na sua tela e pelo site da Câmara até o dia 30 de junho. A sua opinião vai fazer parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Câmara Municipal de Juiz de Fora, trabalhando com você para uma cidade melhor. Estamos de volta com o Cidade em Pauta. Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre educação e prevenção a maus tratos, essas questões todas que envolvem também a causa animal. Como que vocês acham, como que vocês consideram que a gente pode abordar esse assunto com as crianças? Seriam disciplinas do currículo escolar mesmo? Bom, eu queria que fosse, Cris, eu fiz aqui agora, foi aprovado aqui na Câmara em 3ª votação, a educação do bem-estar animal na escola. Eu queria muito que ela fosse curricular, mas infelizmente passou pela parte jurídica, eles não aceitaram e a gente colocou como extracurricular. Mas como assim, né, brasileira, a gente não desiste nunca, eu ainda vou conseguir colocar curricular. Para mim, assim, é a base de tudo. É muito importante você educar, você não vai ver essa mudança já, ou até vai bem devagar, mas é uma mudança que ela precisa de ser feita na consciência da pessoa. E a gente só vai conseguir isso realmente só educando. E pela criança, porque a criança, eu vou contar até um caso que aconteceu uma vez. Um senhor foi levar um gato para castrar. Estava ele com o filho. Aí
eu falei assim, mas só não tem uma gatinha? Ele falou assim, não, mas só tem um gato e uma gata? Não, mas eu só trouxe a gata, macho não castra não. Aí tudo bem, eu falei, olha, mas macho castra, expliquei. Aí o filho dele foi embora e o filho dele ficou, e me acompanhando, né? Lá e eu conversando com as pessoas, explicando como é importante a castração, não só para não procriar, mas para evitar doença, né? Fuga, o cio, né? Que é ruim para o animal. E o filho dele ficou lá, sabe? Me acompanhando. No outro dia de manhã, o primeiro da fila era o senhor. Aí eu cheguei perto dele e falei assim, aconteceu algum problema com a gatinha do senhor? Ele, não, eu trouxe aqui porque meu filho falou, minha esposa falou, tem que castrar. E ele trouxe, quer dizer, foi através da criança ter ficado ali escutado. Então, se ela tiver uma grade, né, no currículo dela lá, com isso, educação ambiental, né, mostrando a importância da gente ter um ar puro, o lixo, a gente vai conseguir transformar esse mundo aí que a gente vive agora, essa realidade de tanto abandono, através do futuro com a educação. Você percebe muito isso no consultório também? Sim. As crianças participando? Sim, a gente tinha até comentado, né, Kátia, sobre fazer uma cartilha, né, para levar para as escolas, fazer uma palestra, alguma coisa assim, levar isso para as escolas para chegarem até os pais. Muitas crianças não conseguem colocar a mão nos animais, têm medo, não conhecem um gatinho, um cãozinho. Lá na minha clínica eu tenho um que chama Hashi, ele assim, ele é agradável com todo mundo, vai no colo de todo mundo, ele pede carinho, ele abre a porta para entrar no meio das consultas. E assim, todo mundo chega lá, quer pegar o gatinho, até as crianças ficam loucas, porque assim, tem mãe que tem medo de gato, tem medo de, vamos botar, de galinha, de qualquer bicho, de cavalo, não deixa a criança, né, chegar. E a gente tinha comentado, né, Kátia, desse projeto, fazer assim, de levar até as crianças para chegarem aos adultos. Assim, fazer a apresentação, de levar esses animais mais domesticados para que eles possam colocar as mãos, chegar em casa, tirar foto, falar com a mãe, com o pai, como que é ter um animalzinho. Isso vai incentivar também a adoção. Foi o que eu pensei, né? Porque assim, eu não quero ter um gato porque dá trabalho. Não, o gato não dá tanto trabalho igual um cão. Eu não quero ter um cão porque eu tenho que levar ele para fazer xixi, cocô, tem que limpar. Aí é difícil, né? Aí é melhor ter um bichinho de pelúcia que não faz nada. Mas, assim, é muito gostoso ter um bichinho. No governo do estado, a gente já tem algumas iniciativas assim? Cris, eu vejo que a doutora Karine citou que as campanhas de adoção são excelentes oportunidades para que nós possamos levar a educação para a sociedade. Eu falo que não é educação, eu falo que as crianças são a base de tudo, mas hoje eu gostaria de trazer aqui para você uma iniciativa muito interessante e de sucesso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. O Ministério Público ele tem a Coordenação Estadual de Defesa dos Animais, SEDA. E a SEDA tem um programa chamado Prodevida. O Prodevida ele cria um ambiente, uma relação entre o promotor local e o prefeito, em que o prefeito ele é, vamos dizer assim, anistiado de alguns processos do Ministério Público e, em contrapartida, ele deve aderir ao Prodevida. O Prodevida ele tem que seguir uma cartilha em que envolve não só as castrações, né, o controle cirúrgico da esterilização dos animais, mas toda uma pauta que envolve o que a gente já discutiu aqui, microchipagem, campanhas educacionais, campanhas de castração. É um complexo que o Ministério Público hoje, o Prodevida já teve a adesão de mais de 250 municípios de Minas Gerais. Eu falo que, e é muito bem coordenado por uma equipe de médicos veterinários que são assessores dos promotores, a doutora Luciana, que é a promotora responsável pelo programa no Estado, e eu vejo que é uma ferramenta em que a educação ganha muito, porque a educação está presente o tempo todo. Ele tem a primeira estratégia do Prodevida, Karine, é educar os gestores municipais sobre o que é a causa animal, sobre o que é o controle populacional. Tirar
expertise ou essa preocupação só daqueles diretamente envolvidos, dos protetores ou dos médicos veterinários. Não. Ensinar a todos os gestores do município a importância do controle populacional. Então, a educação, ela permeia dentro do Prodevida essas ações, desde a escola, passando pelos momentos da adoção e também os nossos gestores, para ter noção da complexidade e dos desafios que é que isso aconteça. E eu sempre falo, Cris, temos que fazer diferente. Não adianta fazer da mesma forma que nós fizemos até hoje, porque nós vamos continuar com os mesmos resultados que estão aí, que não são os melhores. Estamos evoluindo? Estamos, mas nós temos que fazer diferente. Eu sempre penso assim. Aqui em Juiz de Fora, se os telespectadores quiserem ajudar de alguma forma a causa animal, como proceder? Quem procurar? Procuram as ONGs, procuram a prefeitura, procuram a Câmara? Aqui tem ONGs, né, que precisam muito de ajuda, a SJPA. Né, a SJPA ela precisa de muita ajuda, ela está com um número, se não for igual ao canil, eu creio que seja maior, com uma estrutura bem menor, sabe? Então, eles precisam de voluntários também para ir lá ajudar na limpeza do local. Eles sempre fazem campanha, tem o perfil deles no Instagram, no Facebook, SJPA, Sociedade Juiz de Fora de Proteção Animal. Eles precisam muito e podem ajudar, assim, protetores, né, que a gente fica lá passando sacolinha lá com rifa, a gente faz eventos de adoção que precisa muito de voluntários, né, para que possam estar lá ajudando a levar os animaizinhos, montar a estrutura dos eventos. E tudo isso é divulgado no Instagram, no Facebook. E assim, aqui que a gente tem mesmo seria essa ONG, né? O canil também, quem tiver, por exemplo, outro dia eles estavam precisando de vasilhas lá para o canil, para os pitbulls. Então, assim, existem várias formas. A pessoa pode doar uma castração, doar ração, deixar numa agropecuária. Tantas pessoas, mas é muita gente que não tem condição, que precisa mesmo de ajuda. Pode perguntar para a gente aqui na Câmara também. E a gente podia fazer um espacinho aqui, né, de proteção animal aqui na Câmara, né? Quem sabe o presidente um bebedouro, né? Um comedouro. Não, o presidente faz um espacinho para a gente poder dar essas orientações para a pessoa, porque as pessoas não sabem, muitas pessoas não vão saber fazer o cadastro em prefeitura ágil. Então, a gente podia ver uma forma para a gente orientar essas pessoas. Aqui na Câmara a gente tem o Centro de Atenção ao Cidadão que orienta sobre diversos assuntos. Talvez pudesse ser incluir, né? Mais um deles, né? Incluir como que auxilia a pessoa a fazer o cadastro lá para poder fazer a castração. Ter algumas formas, né, de como pode, por exemplo, contato da SJPA, né, alguma coisa assim. Além desses contatos, com relação a feiras de adoção, eventos de adoção, né, que a gente fala. Eventos de adoção, tem o do canil, né, que eles fazem? Isso, que o do canil é de 15 em 15 dias, sempre aqui no Parque Alfield. Teve agora, nesse final de semana, então, aí junto com o evento do canil, tem também a vacinação contra a raiva. Todo o evento do canil aqui no Parque Alfield tem um evento também de vacina contra a raiva. Então a pessoa pode trazer seu animalzinho para vacinar. O nosso assunto aqui é muito importante, a conversa está muito boa. A gente já está caminhando para o fim. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem do que é mais importante as pessoas lembrarem sempre com relação a essa questão da causa animal. Uma mensagem de encerramento do nosso programa. Quem quer começar? Cris, inicialmente, mais uma vez, agradecer a oportunidade de dizer que Juiz de Fora, e quando eu falo aqui para a população de Juiz de Fora, eu sinto que a cidade, ela deve ser ela deve estar na vanguarda dessa causa animal. Por quê? Nós temos aqui na cidade o curso de Medicina Veterinária da Unipac, da Universidade Federal de Juiz de Fora, da Universo, se eu não me engano, acho que são esses 3 cursos de Medicina Veterinária. Então, nós temos um grande desafio em Juiz de Fora, que eu falo que o poder público e todas essas instituições, nós devemos nos unir na busca, e eu sei que a Kátia está com essa missão, e nós estamos aqui para cooperar com isso, na busca de um hospital público veterinário. Eu falo que o maior desafio para Juiz de Fora é sair na vanguarda,
justamente por ter. Hoje em Belo Horizonte nós já temos um hospital público veterinário numa parceria lá de sucesso da prefeitura com a Anclivepa e a UniBH, uma universidade de medicina veterinária particular. Então eu vejo que tratar da saúde animal não pode ser e não pode estar na mão daqueles apaixonados e voluntários. Isso é uma causa da sociedade mineira, uma causa da sociedade de Juiz de Fora, e eu, como deputado estadual e como único médico veterinário que é deputado estadual em Minas Gerais, eu me sinto na obrigação de estar presente aonde houver a necessidade, principalmente de uma visão técnica desse processo. Nós não podemos tratar essa pauta de forma empírica e somente emocional. As pessoas ajudam e continuarão sendo muito importantes, todos nós que somos apaixonados pelos animais, mas o que a ciência tem demonstrado é que nós temos que ser, Cris, extremamente racionais, pensar nos orçamentos, pensar no censo dessa população de animais, mas principalmente nada irá substituir a educação e a responsabilidade social de cada um, que se tiver um cão ou um gato, não deve abandonar. O maior problema hoje é o abandono. O cão na rua abandonado, ele destrói qualquer estratégia de política pública, porque nós não conseguimos controlar esse abandono. E nós precisamos criar essas estratégias e as nossas crianças e a nossa educação, como foi dito nesse papo aqui, muito bem conduzido por você, Cris, eu acho que a ferramenta é a educação das nossas crianças diariamente. Diariamente elas estão nos educando e impedindo que a sociedade abandone esses seres superiores que são os nossos queridos animais. Obrigada, deputado, pela sua mensagem veterinária. Karine? Então, eu acho que a conscientização, né, igual todos nós aqui falamos, a adoção dos animaizinhos é muito bom a gente, né, adotar um animalzinho, dar um lar para eles com consciência, né? Não adianta a gente adotar, né, e nem abandonar. E assim, tentar fazer o que for melhor para cada animalzinho, que todos merecem um lar. Vereadora? Então, eu quero primeiro agradecer aqui ao deputado de ter vindo lá de Belo Horizonte para aqui falar, dar essa aula aqui para gente. A Karine também, veterinária, que está sempre aí me ajudando, me socorrendo. E a mensagem que eu quero deixar aqui é que realmente que a gente consiga levar para dentro dos lares o não abandono. Que eles amem esses animais, porque eles são parte da nossa família. Não tem como você desvincular o animal de não ser da sua família. Então, assim, o máximo que você puder amar, dar carinho, dar atenção, alimento, cuidados veterinários, faça isso por eles, porque eles vão te retribuir com muito amor, que é o que eles sabem fazer pra gente. Quero agradecer muito a participação de vocês. Obrigada, veterinária. Obrigada, vereadora, deputado. Esse foi o Cidade em Pauta, o programa que discute assuntos importantes para Juiz de Fora, aqui na tela da JF TV. Inéditos toda segunda-feira, 9 da noite. A reprise sempre quarta e sexta-feira, 9 da noite também. Eu espero você.